Estágio 1. A procura. Desolado nas infinitas florestas desse mundo, ele abre seu caminho através da alta relva em busca do seu touro. Segue por desconhecidos rios, perdido nos caminhos entrelaçados de longes montanhas. Totalmente exausto, seu coração está em desespero, sem poder encontrar o touro. Na névoa do entardecer, ele ouve apenas o chilrear das cigarras. Nosso destemido protagonista equipou-se para sua tarefa. Apesar das preocupações e um titubeante olhar para trás, nosso peregrino zen parece ligeiramente mais esperançoso que Dante Alighieri, 1265-1321. Mormente quando o poeta italiano percebeu a selva escura em que se perdera. O texto e a imagem demonstram a similaridade das situações. Quando eu me encontrava na metade do caminho de minha vida, vi-me perdido numa selva escura e a minha vida não mais seguia o caminho certo. Notem que, tanto na narrativa zen como no poema de Alighieri, os heróicos personagens olham para trás antes de seguirem em frente. Na hipótese desse olhar indeciso demorar mais que um ligeiro suspiro, sugiro a advertência de Emmanuel. Se a aprovação te busca, não desanimes. Segue. Ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Apesar de todos os pesares, nossos valentes personagens quebraram a inércia e superaram as zombarias dos que naufragam ao som da orquestra do Titanic, e ainda com tempo suficiente para criticar os que tentam nadar até os botes salva-vidas. Nossos protagonistas decidiram avançar. Alighieri chega a descrever o momento crucial. Decidi então subir aquele monte. Olhei para trás uma última vez para aquela selva que nunca deixara uma alma viva escapar. Descansei um pouco e depois iniciei a escalada. Pensamentos e sentimentos paradoxais parecem assombrar ambas as narrativas. De um lado, a incerteza quanto ao futuro. De outro, a necessidade evolutiva. O passado não lhe serve mais, tampouco a procrastinação. Narciso finalmente percebe que existe lama no fundo do lago que reflete sua bela imagem. Nossos heróicos aventureiros perceberam o único momento existente para agirem, o presente. De fato, o passado se foi e o futuro perde-se no infinito. Resta-nos o grande dia das nossas vidas, hoje. Decidido a buscar novos níveis de consciência, nosso vaqueiro zen não mais acompanha os movimentos das massas coletivistas e inicia sua jornada individual. As desculpas deram lugar a uma palavra em desuso na pós-modernidade: protagonismo. Finalmente, os acovardados vícios da negação da realidade, da vitimização, da reação imatura e da terceirização de responsabilidades restaram superados. Não é pouca coisa. A inspiração para um passo evolutivamente tão corajoso foi a sensação de que alguma coisa estava errada em sua vida. Nosso herói não ignora o parente intrometido, o chefe descortês, o político tirânico, o homem massa gacetiano, os idólatras eleitores de corruptos, os preconceitos coletivistas, as massas fanatizadas e todos os farrapos espirituais de nossa era. Todavia, percebeu que sua jornada é personalíssima e que seu tempo é precioso demais para ignorar a sábia advertência cristã. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vós, despedaçá-las-ão. Um vago sentimento de incompletude causou-lhe sofrimento, mas nosso heróico aprendiz não desistirá de sua busca. Ele descobriu que as tentativas do ego na direção de modificar o mundo exterior por meio de utópicas ideologias
e irreais materialismos não são apenas inúteis e estagnadoras, mas também fanatizadoras e socialmente trágicas. E mais, nosso querido protagonista sabe que seu touro tem as mesmas 4 patas dos demais de sua espécie, todas rigidamente conectadas com a dureza do mundo material. A simbologia quaternária pode ser interpretada por inúmeros ângulos, dentre outros, aquele que nos remete aos 4 corpos materializados: físico, energético, emocional e mental, em contraponto com a nossa verdadeira essência imaterial: o espírito, a alma, a tríade imorredoura, a consciência, o self, a essência eterna. Ao lembrar de Sócrates e da famigerada frase atribuída ao filósofo grego, "Tudo que sei é que nada sei", as poderosas certezas do nosso vaqueiro zen cedem espaço para as dúvidas. A antiga arrogância abre passagem para uma bem-vinda modéstia. Ele sabe da importância de sua poderosa mente racional, mas intui que a razão não seja a última bolacha do pacote cósmico. O que mais seria necessário em sua missão? As virtudes necessárias para nossa jornada demandam conhecimento do nosso passado e minucioso planejamento do futuro, além das virtudes da... Alto lá, autor. Estou confuso. A busca por esse touro parece ser mais interior que exterior. Porém, se o touro está dentro de nós, ele não irá para lugar algum, não é mesmo? Então por que procurá-lo? O homem, ao dar as costas à sua verdadeira natureza espiritual, turvou sua visão e passou a ser excessivamente complacente com os seus fardos e egocentrismos. O desvio humano em relação às leis naturais e imutáveis desequilibrou-nos, cegou-nos e jogou-nos em caminhos cruzados a desembocar nos labirintos do materialismo e seu desmedido apego pelo transitório, ao invés do saudável interesse pelo perene. Inegavelmente, somos livres na semeadura, mas destinados à colheita daquilo que plantamos. Eis o entrelaçamento entre livre-arbítrio e destino, ou seja, o nexo de causalidade entre nossas escolhas e suas consequências. Chamemos de karma, se preferirmos. A pós-modernidade perdeu a noção do certo e do errado nos pântanos do relativismo moral. Abandonou-se a ética e os incautos da crosta terrestre sucumbiram ao cômodo e deslustroso vício da terceirização de suas responsabilidades, culpando indivíduos e coletividades por sua própria penúria espiritual. Eis a causa da tibiez moral. Resta-nos as questões: quais são seus efeitos? Como evitá-los? Ao trazermos aspectos espiritualistas para o debate, ou seja, os aspectos multidimensionais e de múltiplas existências corpóreas, concluiremos que o único local absolutamente legítimo para reclamarmos de nossas mazelas materiais e espirituais é diante do espelho. A coragem para tal enfrentamento está escassa em todo o ambiente educacional, midiático, político, jurídico, enfim, disseminado em toda a sociedade. Em extensão exegética, o monge Gensho interpretou a primeira imagem da jornada Zen como o momento em que o viajante, perdido nos labirintos de sua mente excessivamente analítica, algumas tradições chamam-na de mente inferior, precipita-se em falsos e tortuosos caminhos. Peregrinos de caminhos inglórios terminam em becos sem saída, e no torpor hipnótico dos ismos ideológicos materialistas ou segregacionistas, sem atentar para os reais motivos de suas respectivas angústias existenciais, eles mesmos. Em outras palavras, existem ismos auxiliares, edificantes e úteis, e outros caminhos absolutamente enganosos, pois focam numa busca exterior, ou seja, para pretensamente mudar o mundo, o outro, e não a si mesmo.
Os ismos patológicos incompletos são os caminhos materialistas reducionistas, ou seja, aqueles que excluem a transcendência e criam idolatrias aos bezerros de ouro. O ateísmo e o materialismo, seja ele rotulado de histórico ou científico, ao lado do egoísmo, são exemplos de desvios tortuosos que ceifaram a moralidade e a honradez de assumirmos as consequências de nossas escolhas. Milhões de ingênuos, por fraqueza espiritual, se deixam seduzir por tais engodos. Em suma, os ismos patologicamente reducionistas focam somente no externo, cujo reducionismo pode ser adjetivado de grosseiro. Na outra face da moeda estão os ismos saudáveis, edificantes e inclusivos, não segregacionistas, sejam religiosos, filosóficos ou científicos. Em geral, esses bons ismos integram a transcendência em virtuosa conexão universalista. Ainda assim, quaisquer que sejam os ismos de nossa preferência, devemos evitar as versões patológicas e, mesmo optando pelos virtuosos, ter cuidado para não incorrer no reducionismo sutil, interpretação equivocada e reduzida a uma visão apequenada por parte do intérprete. Por meio dos ismos sadios, temos a indicação correta na direção de uma gradual e progressiva evolução interior, mas apenas a identificação do caminho não nos leva ao final da jornada. Em suma, precisaremos ir além da descoberta do caminho e, efetivamente, percorrê-lo. Que problemão! Parece que se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Como resolver essa bagunça de ismos? Substituindo-os por outro sufixo, dade. Esse novo sufixo remete-nos a uma nova condição, estado ou qualidade mais ligada ao nosso interior. Exemplificarei com a virtude da bondade, ou seja, da qualidade daquele que é bom. Assim, mais importante que a compreensão de um valor edificante é a sua interiorização. Desapeguemo-nos das amarras egóicas de nos julgarmos melhores que outros por meio de disputas entre nossos ismos e partamos para o trabalho interior. Eis a proposta. Obviamente, exortamos os ismos legítimos e portadores de valores transcendentes. Mas, como dissemos, isso não basta. De nada adianta seguirmos um bom ismo se não interiorizarmos e aplicarmos seus valores em nós mesmos. Eis um exemplo. Enaltecemos o pacifismo, mas lançamos aplausos ainda mais efusivos à interiorização da paz ou passividade. Usemos alguns neologismos para criarmos outros exemplos. Priorizo a fraternidade ao fraternismo, a serenidade ao serenismo, a espiritualidade ao espiritualismo, e assim por diante. A escritora e monja Coin Roshi, fundadora do Zen Center of Los Angeles e da comunidade Zen do Brasil, citando o mestre Kakuan Shon Zenji, século XII, sintetiza essa primeira gravura Zen em análise como sendo nossos apegos, confusões e discórdias. Vejamos trecho de sua obra sobre o tema. Apegamo-nos às aparências. Queremos riquezas e poderes comuns. Temos medo de perder, de falhar. Entre amor e ódio, gritamos pelo que julgamos ser o correto e repudiamos quem não concorda conosco. A confusão e a discórdia prevalecem. Como se cada um falasse uma língua diferente, deixamos de entender a nós mesmos e aos outros. A nobre praticante do Zen Budismo tocou em temas incrivelmente atuais. A pandemia do coronavírus 2019-2022 comprovou que todos nós possuímos bocas, mas nos faltam ouvidos. O ambiente político da atualidade e respectivas reverberações em redes sociais ofertam-nos incontáveis exemplos do citado repúdio de quem não concorda conosco.
Todavia, a citada monja entrega-nos um esperançoso alento. Quando nos sentimos perdidos, solitários e distantes da plenitude, um pequeno raio de luz surge. Não o ignore, perceba-o. A procura precede o encontro. Procure. Dentro e fora está a grande intimidade perdida. Vá atrás. Quem sou eu? O que é real? O que é a vida? O que existe após a morte? Onde está o sagrado? Como se manifesta? Quando a mente analítica estiver sobrecarregada, permitamos a colaboração da mente intuitiva. Necessitaremos bem utilizar nossas ferramentas, pensamentos, sentimentos, ações, para a correta observação do nosso próprio touro animalizado, a fim de conhecê-lo e não sermos dominados por ele. Se eu fosse obrigado a escolher uma única palavra para designar a finalidade última da jornada do nosso valente peregrino Zen, não hesitaria em apontar o termo liberdade. Nada mais libertador que a alforria do autoconhecimento. A floresta em que se perdeu o vaqueiro Zen definitivamente não nos parece tão escura quanto o inferno de Dante, cuja entrada porta a terrível inscrição: Deixai, ó vós que entrais, toda a esperança. Se o ouvinte ainda estiver mais em Dante que em nosso peregrino Zen, sugiro vestir o capacete da esperança de Paulo de Tarso, pois mesmo em meio à escuridão noturna, podemos perceber os raios do sol refletidos na luz da lua. Entretanto, que o nosso vaqueiro não se engane. Os touros costumam ser bastante teimosos. Outra comparação pode ser feita com o mito da Esfinge de Tebas, sob a égide da frase "decifra-me ou te devoro". O tema de fundo é o autoconhecimento. O grande equívoco humano está em focar excessivamente, não raro exclusivamente, na transformação dos agentes externos em detrimento da transformação de si mesmo. Em suma, embora avancemos rapidamente nos domínios tecnológicos, nossa essência ainda resta por demais desconhecida. Nesse contexto, teço homenagens à frase atribuída a Gandhi: "Seja a mudança que deseja ver no mundo". Permitam-me dizer quase a mesma coisa com minhas próprias palavras. Para melhorar o mundo, melhore-se. Ok, entendi o conceito, mas por onde começar?